negócio, o que acontece? Eu vou ter dois resistores, tá bom? Dois resistores, o R1 e o R2, tá bom? Então, um conjunto aqui vai para o disparo, né? Um conjunto aqui vai para o disparo, né? Entre o resistor R1 e R2, vai para o pino 7, e o pino 6 com 2, ele está em curto-circuito, né? Ele está em curto-circuito e está ligado aqui em cima do capacitor, tá bom? Qual que é a ideia aqui? Então, num circuito astável, o que é astável? Então, eu tinha lá o biestável, em que eu tinha os dois estados estáveis. Eu tinha o monoestável, em que eu tinha um estado estável. E o astável é que nenhum dos dois estados são estáveis. Né? Ele fica mudando de 0 para 1, de 1 para 0 constantemente. É um oscilador. Tá bom? Então, nessa configuração, que é uma configuração típica, o que acontece aí? Ora, você manda um set e ora você manda um reset. Né? E esse capacitor aqui, ele vai ficar com a tensão dele, ó, ele vai chegar entre os limites aí. Ele começa em 1/3 de VCC e ele chega a 2/3 de VCC. E ele fica aí, carrega até 2/3, descarrega para 2/3, 1/3. E assim vai. Tá? Para cada um dessas condições, né, a minha saída aí ela vai para 0 ou 1. Tá bom? Como é que é o estado alto? Né? TH estado alto. 0,693 vezes o capacitor, aí é a soma dos dois resistores. Então, os dois resistores estão envolvidos, tá? É o tempo de carga. Então, ele é carregado via R1 e R2, tá? Então, ele vai sendo carregado via R1 e R2 até chegar em 2/3 do VCC. Quando ele chega em 2/3 do VCC, exatamente, o pino 6 aí, que está ligado threshold, faz o quê? Faz o chaveamento aqui para resetar o sistema. Né? E aí ele começa a descarregar. Né? Então esse pino 7 aqui, ó, pino 7, ele está ligado aqui, ó. Ele vai fazer o transistor dele, vai levar ele no sistema ao terra. Tá? Aí ele vai se descarregar via R2. Então, o que acontece? Ó, na descarga, o tempo de descarga, o meu tempo baixo, né, é 0,69, né, 0,693, vezes R2 vezes C. Né? Então, o R1 e o R2, eles fazem parte da carga junto do capacitor. E o R2 é a descarga. Tá? Então, o que acontece com esse sistema aqui? Nunca eu vou ter o tempo alto igual ao tempo baixo. Né? Por quê? Porque ele carrega via R1 e R2 e descarrega via R2 somente. Bom, tem umas táticas aí que o pessoal utiliza para que esses tempos aí sejam praticamente iguais, tá? Mas não é o... Normalmente isso não acontece com o 555, tá bom? Você tem que pensar no 555 de uma forma diferente para ele poder trabalhar com os dois ciclos aí iguais, tá? Aqui tem a nossa... Aquela mesma tabelinha, né? Que tem o mesmo gráfico. Vamos supor, eu quero trabalhar com 1 kHz. Né? Em 1 kHz, usando um resistor aí de 100K, então você sobe aqui, ó. Seu capacitor vai estar entre 0,1 e 0,01 micro. Tá? A frequência vai ficar aqui aproximadamente em 10 Hz, tá bom? E aqui esse cara aqui, ó, né? 100K é o quê? É a soma, né, dos resistores, tá bom?
E aí você vem lá, quais são os valores limites? R1 mais R2, no máximo 3 mega. O R1 no mínimo 1K e o R2 no mínimo 1K. O capacitor no mínimo 500 PF e no máximo 2.200 PF. Tá? A frequência máxima desse cara é 1 MHz, né? Então ele não consegue passar de 1 MHz. E a corrente lá de saída é de 200 mA. Tensão máxima de 18 volts. Você viu que a gente consegue trabalhar com outras tensões. Né? Nós fizemos, por exemplo, em 5. Tá bom? Aí, ó, determine a frequência de operação de um 555 na configuração estável, sendo R1 igual a R2 igual a 10K e o capacitor C1 igual a 50 nano. Tá? Qual que é a pergunta? Eu quero saber a frequência dele de operação. Bom, então, vamos lá. Como é que eu calculo o TH? Que é o tempo em alta. Então, meu TH, ó, vamos lá, aqui, ó, TH, 0,693 CX R1 mais R2. Zero vírgula 693 CX, né? Vezes 50 nano, 50 vezes 10 a menos 9. Soma dos dois resistores. 10K mais 10K. É 20K, né? Então, calculadora. Ó. Então, o que eu tenho aí na minha, né, no meu tempo em ohm? Vou desligar esse cara aqui. Então, é 0,693 entre 50 expoente 9 negativo 50 nano entre 10K mais 10K, 20K, 20 expoente 3. Ok. Multiplica todo mundo. Né, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 0,00693. Isso aqui dá 693 micro, né? Então, 693 microsegundos. O tempo em baixa. O que é o tempo em baixa? O tempo em baixa é 0,693 vezes o capacitor, né? 50 vezes 10 a menos 9, vezes o R2, que é 10K. Então, obviamente, vai ser metade desse 693, né? Tudo bem? Vamos colocar aí, ó. Ponto 693, ok. 50 expoente 9 negativo, ok. 10K, 10 expoente 3, tá aqui. Tá? Beleza? Multiplica, ó. Então tem lá 346,5, né, microsegundos. Então aqui 300, que é metade lá, né? 346,5 microsegundos. Então eu não tenho tempo. O que é o meu período? Meu período é o tempo que ele está em alta mais o tempo que ele está em baixa. Né? Ou seja, é a soma dos dois. Então, vou somar os dois aí. Ó, né? Então, ele deu praticamente 1 milissegundo, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, aproximadamente aí 1 milissegundo. Como é que eu calculo a frequência? A frequência, que é o que ele perguntou, né? Ele quer saber a frequência. Determine a frequência. Então, só descobrir o período. Eu sei que a frequência é 1 sobre o
período, ou seja, é o inverso desse 1 milissegundo. Isso aí dá praticamente 1 kHz, né? Então, vamos aqui, ó, faz o inverso, né? 962 Hz. 962, opa, Hz. Então, por essa aproximação aqui, daria 1 kHz, tá bom? Então, 692 Hz aqui é o que a gente fez aí, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que... Eu já tinha montado o circuito, tá? Vai... Open, tá aqui, 555. Yes, tá? Ó. Beleza, só vamos colocar os valores aí, tá? Então, o que ele quer? R1 10K, R2 10K. Isso. R1 10K, R2 10K. C1 50 nano. Então, vou colocar aqui o C1. Vai ser, então, 50 nano. Ok. Mudamos aqui o circuito. Tá, beleza. Simulação. Ok. Ok. Então, em cima aqui, ó, né, o A é justamente a minha forma de onda. Você vê que ela, né, o tempo em alta é justamente o dobro do tempo em baixa. Tá bom? Justamente o tempo em alta é justamente o dobro do tempo em baixa. Por quê? Ele carrega via os dois resistores de 10K e descarrega só via um resistor de 10K. Tá? Isso que uma relação com outra. Aí a gente tem em azulzinho o capacitor, ó. Então em azulzinho é o B, ó. Vem aqui, ó, é a tensão no capacitor, tá? E o que é o... esse ponto C aqui não influencia muito não, né? A gente não precisa saber dele muito não. Então vamos colocar aqui um... Cadê o meu amigo aqui? Cursor, ligar o cursor aqui, tá? Ok. Você vê que o tempo em alta aqui vou dar um zoom aqui. Ver. Cara, esqueci como é que dá o zoom. Ah, não. Tá aqui. Né? Então, aqui, ó. Nosso tempo em alta aqui, ó, né? É menos 10 e ele chega em 670, tá? E aqui ele chega em 1.02, tá bom? Menos 2. É, aqui embaixo ele está em 850 micro. E aqui em cima ele chega em 700 mil. Atenção que está negativo. Vamos tirar esse DC aqui. Ok. Vamos colocar um DC aqui. Esse DC. Tá. Um shot.
Beleza, vou pegar um long shot só. Então, aqui o tempo em alta, aqui, ó, 3,25 volts, né, 3,30, e o capacitor, aí ele chega no máximo, aqui, ó, 1,65, né, ó, 1,65. Aqui nível alto dele, 3,3. Justamente 1/3 e 2/3 do nosso VCC, tá? Beleza. Tudo bem, então? Aí, obviamente, vamos supor que você pegue aqui, ó, em vez de 10K, vou colocar aqui, por exemplo, 20K. Ok. Simulou. Cadê meu capacitor aqui? Cadê o meu... Então, ó, como eu aumentei o R1, o que aconteceu aqui, né? Nós aumentamos aqui, né, o tempo em que ele fica, né, o tempo em que ele fica em nível alto. Né? Então ele vai ficar, no caso, 3 tempos aqui em nível alto e um tempo em nível baixo. Tá? Você vai ver que dá esse prazo aí. Tá? Justamente por conta, né? A carga é feita em 30K e a descarga é feita só por 10K, né? Então, por isso que dá a relação de 3:1, tá? Nesses tempos aqui, tá? E quanto maior você fizer, né, essa relação, mais isso vai ficar, né, mais fininho ali, né? Então, vamos supor que você pega esse cara aqui, ó, em vez de 10K, vamos colocar ele como 1K. Então, ele vai carregar muito lentamente, porque é através de 21K, e vai descarregar com 1K somente, né? Tá vendo? Aquela colocação que eu falei para vocês. Cadê? Dá um shot só. Beleza, ó. Tá? Então, conforme você for brincando, esse pode ficar mais estreito, menos, tal. Sempre lembrando que o tempo em alta vai ser maior do que o tempo em baixo. Tá bom? Justamente por conta do modo como ele faz a carga e a descarga. Ok? Dúvidas, turma? Professor, ele vai ficar com mais tempo ligado. Professor, Oi. se eu estou nessa pauta, deixa eu perguntar para você. Esse 10 aí, está levando o quê? A 10 10 ao quadrado, não, né? Menos 9. Não, 10 à frente aqui, o 10K. 10K é 10K? 10 vezes 10 elevado ao cubo. O É o K é cubo 10 que ao eu. cubo. Ó, Tá? Bom, tudo bem? Mais alguma dúvida aqui? eu ia perguntar para o senhor lá. Então ele vai ficar mais tempo ligado e menos tempo desligado, né? Isso, Porque diminui o tempo resistor. exatamente. Por quê? O tempo ligado dele, o tempo em alto, é justamente durante a carga do capacitor. Então ele tem aí, né, os dois resistores funcionando, R1 e R2. Na descarga, ele só descarrega via R2. Então o tempo sempre vai ser mais curto. Tá? Nesse cara tradicional aqui, tá?
Uhum. Beleza. Esse cara aqui, ó, por exemplo, ele vai fazer, né? Qual que é a pergunta dele? Determine a frequência de operação máxima e mínima para o circuito. Como é que eu calculo a máxima? Vou usar quais resistores? Oi. Usando a fórmula que o senhor passou. Isso. A máxima vai ser resistor de maior potência. Potência não. Tem nada a ver com potência. Resistência. Isso. Então, quais são? É de um K, né? K. E 10K. 10. 10K e o potenciômetro de 100. 100. E qual a frequência mínima? Quais os resistores que eu uso? O de 10. E mais o? De 1K. 1K, né? E esse potenciômetro aqui vai para quanto? Ele está em qual lugar? Ele vai somar com o de 1K. Mas ele vai estar em zero, né? Na frequência mínima ele vai estar em zero, concorda? Ele vai estar ligado ao GND. É que ele vai estar em zero. Ó. Então o R4 aqui ele vai estar em curto. Uhum. Né? Porque o lugar do potenciômetrozinho aqui ele pode estar ou em 100K, que ele está usando toda a resistência, ou ele pode estar em zero aqui, que eu estou colocando ele em curto-circuito. Tá bom? Por isso que eu tenho duas frequências aí. Uma que vai ser a máxima eu vou usar 1K, 10K e 100K. Máxima, mínima, média. 1K, 10K e 0 aqui, né? 10K é 0. Tá bom? Isso, beleza. O circuito, então, que vocês vão trabalhar, né? É justamente esse circuito aqui do astável, tá bom? Aí vocês já sabem calcular a frequência, né? Aqui um exemplo, ó, como é que funciona esse circuito aqui, ó. Então, no momento, é um astável, tá bom? No momento em que ele está fazendo a carga, ó, o que acontece? O diodo D1 aqui, ó, ele está operando, né? Ele tá polarizado diretamente na carga. Então, praticamente a carga é feita via R1 e o capacitor C1. E a descarga dele, na hora que você faz a descarga, o capacitor aqui abre, né? E aí você descarrega, né, ó, via R2 e C1, ó, só via R2. Então, essa aqui é uma maneira de você colocar o quê? O tempo em baixa maior do que o tempo em alta. Quer dizer que o diodo abre e ele descarrega pelo R2, correto? Exatamente. Então, está descarregando via esse resistor de 39K. Na carga, ele nem entra na brincadeira esse R2, por quê? Porque eu tenho um diodinho aqui, ó. Então, resolvendo o fator todo, um carrega, o outro descarrega. Exatamente. Tá? Então, com esse aqui, por exemplo, eu posso fazer um circuito de tal forma que, né, se eu usar um K aqui e um K aqui, eles vão ter praticamente o mesmo valor, né? Isso mesmo. E esse aqui, ó. Tem aqui vários botões aqui. Cada vez que você aperta o botão, esse cara aqui toca numa frequência diferente, né? Então, por exemplo, se eu pressionar o primeiro botão, eu só tenho esses dois resistores aqui, perdão, mais esse aqui no circuito para fazer a carga, né? Então ele tem uma determinada frequência. Se você apertar esse cara aqui, quem que entra no seu... Ó, entra mais esses dois resistores. O 22K é isso? Esse é 22K aqui vai entrar. Então, para cada botãozinho aqui, sai o quê? Sai um tom aqui no seu alto-falante, tá bom? O exemplo que você deu lá na tela lá da terça-feira, no vídeo, parece. O exemplo Do vídeo. Isso deu na terça-feira. Se ligar cada chavinha, ligava um vídeo. É praticamente igual. Exato. Né? Só que aqui cada chavezinha eu tenho um tom aqui no alto-falante. Tá? Isso. Espera aí, pessoal. Estou sabendo que tem 10 horas já, tá?
Esse cara aqui é o seguinte, ó. Eu tenho 555 como astável, ó, tá vendo? Tem dois resistores aqui na frente e tá como astável. Então aqui eu tenho um pulso aqui, ó. Né? Tem vários pulsos aqui, tá? E esse 4026, ele faz o quê? Ele é um contador. Só que ele já sai direto para quem? Para o display de 7 segmentos. Então esse aqui é um timer, né? Na hora que você ligar esse cara aqui, ele vai contar lá 1, 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai, tá? Até 9 no caso. E você reseta aqui, ó. É porque a alimentação está indo direto, esse botão aí é só um reset, né? Esse botão aqui na hora que pluga aqui, ó, ele aciona o reset e ele zera. Ele começa uma contagem de novo. Tá? Legal.